Olá, internautas! Eu sou o professor Augusto Echeverria. Estamos aqui mais uma vez para a resolução da Unicamp, segunda fase 2011. Vamos às questões de Química, começando pela questão de número 9. Uma questão que fala sobre a produção de ferro. Produção essa que hoje em dia é realizada através da siderúrgica. E, no entanto, dois cientistas, um norte-americano e um chinês, conseguiram realizar, através da eletrólise, uma produção, vamos dizer assim, mais amigável ao meio ambiente. A questão nos traz que o ferro, através do minério, pode estar, então, em reação com carbonato de lítio, líquido, em temperaturas ao redor de 800 graus. Muito bem. Nesse processo, você passa a ter uma eletrólise com uma intensidade de corrente alta, e isso faz com que o teu produto seja mais benéfico do que o que atualmente é feito. Vamos ao item A. O artigo que relata a descoberta informa que os elementos que formam o minério são produzidos separadamente em dois compartimentos, na forma das substâncias elementares. Que substâncias são essas? Dê os nomes e as fórmulas correspondentes. Portanto, as substâncias obtidas são o ferro, obviamente, cuja fórmula é Fe, e o gás oxigênio, cuja fórmula é O2. Item B. No processo atual de obtenção de ferro, consiste na utilização de alto forno, que funciona a uma temperatura entre 1.300 e 1.500 graus, com adição de carbono para a reação de transformação do minério. Então, considerando as informações dadas, apresente duas diferenças entre o processo atual e o novo. Explique separadamente essas diferenças e que justificam um novo processo caracterizado como mais amigável ao meio ambiente. Então, na resolução do item B, o aluno deveria se preocupar em dizer o seguinte: a primeira diferença é a própria temperatura. Por quê? Porque no processo atual, como ela ocorre entre 1.300 e 1.500 graus, e no novo processo ocorre a 800 graus, isso traria uma significativa economia quanto ao consumo de combustível. Na segunda diferença, o aluno poderia falar sobre a liberação dos gases CO e CO2. Ou seja, com a adição de carbono, que é feito no processo atual, na redução, você passa a ter aí a produção de CO, que é um gás tóxico, e a produção de CO2, que acaba contribuindo, evidentemente, para o efeito estufa. Vamos à questão de número 10. Dentro do programa europeu, um tipo de cimento é produzido utilizando-se óxido de titânio. Isso foi desenvolvido e aplicado em pavimentos de grandes cidades, como na Holanda, na Antuérpia, na Bélgica. Esse óxido de titânio, que está presente nesse pavimento, ele promove a transformação dos óxidos de nitrogênio emitidos pelos automóveis. Bom, então isso quer dizer que é feita uma absorção desses óxidos. E os resultados são interessantes. Ele fala que, recentemente, esses resultados mostraram uma redução dos poluentes do ar próximo de 45%. Bom, item A. Dê a fórmula das substâncias que compõem esses óxidos de nitrogênio e explique como eles se formam no caso dos automóveis. Deve estar aparecendo aí no seu vídeo as reações que levam, evidentemente, a esses óxidos. São eles, o NO e o NO2, as duas formas que eles pedem. E o aluno poderia sugerir apenas um comentário sobre a produção desses óxidos ou até mesmo mostrar as reações. Optamos em mostrar as reações. São elas, N2 mais O2, formando 2NO, 2NO novamente reagindo com oxigênio, formando 2NO2, ou ainda o próprio N2 e o O2 reagindo, também formando o NO2. Item B. De acordo com as informações do texto e o conhecimento químico, eles pedem dois aspectos para diminuir a eficiência do dispositivo, quando estiver sendo utilizado, evidentemente, para a redução dos óxidos de nitrogênio. E pedem as explicações, claro. Bom, os dois aspectos que diminuem essa eficiência no item B são a ausência de luz
que ele fala no texto que é obrigatória a presença de luz. Portanto, essa ausência de luz diminuiria as quebras de ligações e, portanto, faria com que as reações de transformação dos óxidos de nitrogênio em nitratos também acabassem acontecendo. Item B ainda, com referência ao segundo aspecto. A existência de água ou de óleo sobre essas superfícies acabaria então formando uma película que acabaria por também impedir o contato entre as substâncias e a formação da reação. Seriam esses dois itens, portanto. Questão de número 10. Perdão, questão de número 11. Questão que envolve shampoos e condicionadores. O que nós temos nas propriedades químicas desses surfatantes é que eles aumentam a molhabilidade do cabelo. Um shampoo típico utiliza um surfatante aniônico, enquanto que um outro, que seria o condicionador, utiliza um surfatante catiônico. São essas duas figuras que aparecem no seu vídeo, tanto o aniônico quanto o catiônico. Muito bem. No caso do shampoo, você passa a ter então a remoção da sujeira. No caso do condicionador, você passa a ter exatamente a repulsão entre os fios limpos do cabelo, que facilita o estado de pentear. Item A. Considerando a estrutura do shampoo típico apresentado, explique como ele funciona, do ponto de vista das interações intermoleculares para poder remover os materiais oleosos. Muito bem. Aparece aí no seu vídeo exatamente a estrutura do shampoo aniônico, onde ele tem um lado polar e um lado apolar. Ou seja, o lado polar, que é hidrofílico, ele interage com a água, que também é polar, correto? O lado apolar, que é hidrofóbico, interage com os materiais oleosos, que são também apolares. Mas como ele pergunta sobre a interação, você deveria também citar que essa interação do lado apolar, que é onde tem a cadeia carbônica, com os materiais oleosos, ocorre através do dipolo induzido e dipolo induzido. Item B. Considerando as informações dadas e levando-se em conta a estrutura química dos dois surfatantes, a simples mistura deles levaria a um produto final ineficiente, que acabaria não limpando e nem levando ao condicionamento do cabelo. Justifica essa afirmação. Muito bem. Na hora que você mistura os dois surfatantes, o que acontece? A parte aniônica de um neutraliza a parte catiônica do outro. Ou seja, você passa a ter a diminuição do efeito bipolar e, consequentemente, você não passa a ter nem uma coisa nem outra. Nem a remoção da sujeira e nem também o condicionamento do cabelo. Ok, vamos à questão número 12. Uma questão que traz a melamina como um contaminante do leite na China. Isso ocorreu em 2008. Muito bem. A legislação em geral admite 2,5 ppm de concentração segura de melamina. Só que lá na China foi encontrada uma concentração absurdamente alta, da ordem de 6.000 ppm dessa substância. Muito bem, e dizem que foi proposital. Diz no item A, sabendo que o leite é uma emulsão que contém água, açúcares, proteínas, sais minerais, lipídios, ele pede a explicação do porquê que o nitrogênio é o único elemento químico que permite determinar o teor de proteínas no leite. Pessoal, a resposta está diretamente ligada à composição da proteína. Pela composição, nós temos nas proteínas polímeros naturais de aminoácidos. Então, são eles que apresentam o elemento químico nitrogênio, não o encontrando em nenhuma outra substância presente no leite. No item B, temos um cálculo. Suponha que um dos produtores condenados tivesse adicionado 1.000 litros de água a 9.000 litros de leite puro, sem a melamina. Quantos gramas de melamina ele deveria adicionar à mistura resultante para que a análise indicasse o teor de proteína igual ao do leite sem adulteração? É para a gente considerar que 1 litro de leite puro contém aí meio grama de nitrogênio. Muito bom. Aparece em seu vídeo o cálculo desse item B. Vejam, para o leite puro, meio grama de nitrogênio, 1 litro de leite. Para 9.000 litros de leite, você vai ter
4,5 vezes 10 a terceira gramas de nitrogênio. Agora, no leite mais água, meio grama de nitrogênio para 1 litro de leite. Portanto, em 10.000 litros de leite, você vai ter 5 vezes 10 a terceira gramas de nitrogênio. A diferença entre os dois valores é de 500 gramas de nitrogênio. Portanto, para 1 mol de melamina, que são 126 gramas, correspondente a 6 mols de nitrogênio de acordo com a fórmula, 84 gramas. Em 500 gramas de nitrogênio, você vai ter 750 gramas, realizado o cálculo para a massa de melamina presente, então, nessa mistura. Tudo bem? Ótimo. Vamos à questão 13. Em toda situação de confinamento, como aconteceu lá no Chile, no desastre das minas, lá da mina de cobre, sempre há uma preocupação com a revitalização do ar ambiente. O que eles utilizam é o superóxido de potássio, o KO2. Dá uma olhadinha aí no seu vídeo, se aparece então as nossas reações que ele comenta. As equações das reações que ocorrem com KO2 em ambiente seco e úmido são respectivamente. Muito bem, o que ele quer no item A? Em qual dos casos, ambiente seco ou ambiente úmido, o dispositivo contendo dióxido de potássio seria mais eficiente para o propósito a que se destina? Justifique. Muito bem. O esquema é o seguinte. Como o propósito é você, em primeira análise, eliminar o CO2 e a produção de O2, o dispositivo contendo o superóxido, ele é mais eficiente no caso do ambiente úmido, já que a análise dessa reação, com a presença de água, demonstra um maior consumo de gás carbônico do que aquele no ambiente seco. E isso é verificado através do número de mols. Você vai ter 4 mols de CO2 eliminados no ambiente úmido contra apenas 2 mols de CO2 eliminados no ambiente seco. Vamos ao item B. Aparece um esquema em seu vídeo. Esse esquema, ele representa o experimento que simula a situação de confinamento. Então você vai encontrar, de um lado, vamos dizer assim, a fase inicial e do lado direito, a fase final. No experimento, o êmbolo contendo gás carbônico é pressionado, fazendo com que esse gás venha a reagir com o superóxido. Levando em conta a estequiometria da reação, ele pede, complete a situação final, desenhando e posicionando corretamente o êmbolo que falta. Então, você teria que fazer o desenho. Justifique sua resposta considerando que a reação é completa e só ocorre enquanto o êmbolo é empurrado. A temperatura é constante, não há atrito de movimento dos êmbolos. Muito bem. Vamos à resolução. Vejam que aparece aí, ao mesmo tempo, a figura que você deve indicar e os cálculos que você deve fazer. Pela estequiometria, o que nós temos? Para cada 2 mols de CO2, 3 mols de O2 produzidos. Portanto, usando exatamente Gay-Lussac, você passa a ter 2 volumes, 3 volumes. 4 volumes de CO2, produzindo, portanto, 6 volumes de O2. Então, nós temos 6 volumes de O2 formado, como aparece na figura e no êmbolo demonstrado no final. Ok? Muito bom. Vamos à questão de número 14. Uma questão que fala sobre a obesidade no mundo. Calcula-se que em 2050, 1/3 de todos os homens e a metade das mulheres serão obesos. Que problemão, hein? Considere a promoção de uma lanchonete composta de um lanche e uma porção de fritas e uma torta de maçã e mais 500 ml de refrigerante. Pois é. A tabela que aparece agora em seu vídeo apresenta exatamente o grupo versus o produto. Então, nós temos carboidratos, proteínas, gorduras totais, cálcio, sódio. Tanto no lanche, como na porção de batata, como também na torta de maçã. Vamos ao item A. Considerando-se um valor diário de referência em termos de energia, que eles chamam de VDE, de 8.400 kJ, que percentual desse VDE foi atingido apenas com essa refeição? Muito bem. O que nós temos que fazer? Vamos aos cálculos. Lipídios, gorduras totais. Você vai ter que somar os valores das gorduras totais e multiplicar por 38 kJ, que é o que lhe dá como energia por grama de lipídios.
Isso vai te levar a 2.204 kJ. Tudo bem? Açúcares, que são os carboidratos. Você também fará a soma dos açúcares presentes no lanche, na porção de batatas, na torta de maçã, e irá multiplicar por 17, que é o dado fornecido como quilojoules por grama de proteínas. Isso vai dar 1.768 kJ. Repete-se as contas para apenas as proteínas agora, somam-se e multiplica-se por 17, levando a 634,1 kJ. Já o refrigerante, o que você tem? Você tem em cada 100 ml 11 gramas de açúcar, sendo que o açúcar, lembra, são 17 kJ por grama. Multiplicando, isso vai dar 187 kJ. Só que para 500 ml fornecido no lanche, você passa a ter 935 kJ. Ok, somamos todos esses valores em quilojoules. Quanto que dá? 5.541,1 kJ. Que, em relação aos 8.400 kJ do VDE, você passa a ter um valor aproximado de 66%. Item B. Considerando-se que o consumo diário máximo de sal recomendado pela OMS é de 5 gramas por dia, esse limite teria sido atingido apenas com essa refeição? Responda sim ou não e justifique. Vamos lá. Aparece agora o cálculo com referência à presença do cloreto de sódio. Sal de cozinha, sal comum. Você tem uma massa molar de 58,5 gramas para o sódio, 23 gramas. Portanto, se somarmos o que nós temos de sódio, que dá 1,22 mais 0,31 mais 0,18, num total de 1,71 gramas de sódio, isso vai corresponder a 4,35 gramas de cloreto de sódio. Portanto, menor que o 5 recomendado. Isso quer dizer que, então, o limite não foi atingido. Ótimo. Questão de número 15. Uma questão que volta a falar sobre o aquecimento global, mas acaba envolvendo também um diagrama com solubilidade. Vejam, sobre a emissão do metano na produção de carnes, a emissão de dióxido de carbono, processos de combustão, de carvão, derivados do petróleo, você passa a ter um processo que torna-se cíclico. E por isso mesmo que ele é preocupante. Bom, a figura abaixo, preenchida de forma adequada, essa figura que você está vendo aí, tá? Ela apresenta informações quantitativas da dependência do CO2, ou seja, a solubilidade do CO2 na água do mar. Tudo isso em relação à pressão e temperatura. É interessante porque ele fornece para a gente dados sobre a solubilidade do CO2 em água, a temperatura em graus Celsius e a pressão em atmosfera. O que você vai ter que fazer? Item A. De acordo com o conhecimento químico, escolha adequadamente e escreva em cada quadrado da figura o valor correto de modo que a figura fique completa e correta. Vejam a resolução. Nós passamos a ter o preenchimento das solubilidades 2, 3, 4, 5, 6 e 7, das temperaturas 20, 40, 60, 80, 100, 120, obviamente ordenada e abscissa, né? Passamos a ter a pressão em atmosfera, também preenchidas com os valores 50, 100, 150, 200, 300 e 400 que foram dados, e a localização desses valores com relação aos dois eixos desse gráfico. No item B, determine a solubilidade molar do CO2 na água em gramas para 100 gramas de água. Isso a 40 graus e 100 atmosfera. O que você tinha que fazer? Você tinha que ir até o gráfico e localizar essa coordenada, que é exatamente o ponto correspondente a aproximadamente 5,5 gramas de CO2 para 100 gramas de água. Tudo bem? Questão de número 16. É uma questão bastante interessante. Ela fala sobre construções antigas, em que você tinha uma cola especial, que envolvia exatamente a presença de peças de mármore e a presença do ácido lático. Ora, essa cola também aparece em queijos, num processo convencional. Nas construções antigas, essa cola especial ela é proposital e importante. Agora, na produção de queijo, não. Aí ela é indesejável e ela deveria ser evitada. Então, a questão trata exatamente sobre a formação de macrocristais na massa do queijo. Muito bem. Essa cola especial, portanto, ele cita que é o lactato de cálcio,
que no caso das construções, que foi obtido, né, por reação de superfície com mármore, ele aparece, enquanto que no queijo, ele na verdade aparece em função da maturação, que é obtida a baixa temperatura. Vamos dar uma olhadinha no item A. Sabendo que a fórmula do ácido lático ele nos fornece a fórmula. E, considerando as informações dadas, escreva a equação química da reação de formação da cola especial nas construções antigas. Muito bem. Aparece em seu vídeo 2 mols do ácido lático reagindo com 1 mol do carbonato de cálcio e, num processo evidente de equilíbrio, a formação do lactato de cálcio mais gás carbônico e água. Era essa a reação que deveria ser feita no item A. Já no item B, ele comenta o seguinte, que na fabricação do queijo cheddar, pesquisas recentes sugerem que a adição de 1% em massa de gluconato de sódio é a quantidade ideal para evitar-se a formação dos macrocristais. No caso que ele cita é do lactato de cálcio. Considerando essa informação e os dados abaixo, explique por que não seria apropriado usar uma quantidade nem menor e nem maior que 1% nesse processo. Muito bem. Vamos à resolução. Vejam, a adição de 1% do gluconato de sódio ela é ideal, né, para evitar a formação de cristais. Agora, qualquer outra concentração que você adicionasse acabaria precipitando sólidos. Uma vez que, repare, o lactato de cálcio tem um máximo de concentração, na verdade é solubilidade, mas podemos falar concentração, de 9 gramas por litro. Isso em íons cálcio. Enquanto que o gluconato de cálcio tem um máximo de 3 gramas por litro. Na hora que você adiciona o gluconato de sódio, você tanto pode ter esse equilíbrio deslocado para a direita quanto para a esquerda. Como assim? Se essa concentração estiver abaixo de 1%, você vai deslocar esse equilíbrio para a esquerda, precipitando o lactato de cálcio, sal insolúvel. Se ela estiver acima de 1%, esse equilíbrio será deslocado para a direita. E aí precipita o gluconato de cálcio, que também é um sal insolúvel. Ok? Muito bem. Internautas, espero que vocês tenham ido bem nessa prova. Eu acho que foi uma prova bastante conceitual, uma prova que exigiu do aluno um conhecimento bem amplo da química e que acabou, na verdade, tendo uma divisão nos setores. Eu diria que nós teríamos aí de química geral 37,5%, 37,5% de físico-química e 25% de química orgânica. Algumas questões mescladas, mas uma prova muito bem elaborada. Boa sorte para vocês e até breve.